A paz do Senhor Jesus Cristo, boa tarde. Hoje é o dia 161 do nosso propósito de leitura da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. A leitura de hoje se passa pelo livro dos Salmos, nos Salmos de número 22 ao 24. Como de costume, vamos ler um texto que está dentro da nossa leitura diária para a nossa reflexão e depois eu quero orar pela sua vida. A leitura de hoje é uma leitura muito importante, vamos dizer assim. Abra sua Bíblia comigo em Salmo de número 22, versículo 11. E eu gostaria de compartilhar com vocês, especialmente esse salmo, na nossa reflexão de hoje, porque é um salmo profético. Nesse salmo, escrito por Davi, ele relata a vida de Jesus, com o máximo de detalhes possível. Então, através desse salmo, você pode ver como a Bíblia inteira aponta para Jesus. O rei Davi, um rei que viveu muitos anos antes de Jesus, ele escreve uma canção e essa canção relata pontos específicos da vida de Jesus e do sacrifício de Jesus. Pontos que são extremamente fiéis ao que aconteceu. Então, leia com bastante atenção essa leitura de hoje. Se possível, ler além daquilo que nós vamos ler nessa reflexão, porque eu tenho certeza absoluta que você vai concordar com o que eu estou dizendo. Então, Salmo 22, versículo 11, diz o seguinte: Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Nós vemos aqui nesse momento parte do texto que relata o momento do sacrifício de Jesus. E no momento do sacrifício de Jesus, quando Jesus estava crucificado, ele observa a situação e ele diz: Senhor, por que me desamparaste? Então, Jesus se sentindo angustiado no ato do sacrifício, quando ele se sacrifica na cruz, sentindo a angústia da morte, ele diz: Senhor, por que me desamparaste? Existem momentos da nossa vida que nós sentimos a angústia da morte. Existem situações da nossa vida que muitas vezes nos leva a crer que o Senhor não está olhando para nós, que o Senhor não se importa mais conosco. Lembrando, Jesus, ele estava naquela circunstância porque ele se fez maldito. Mas ele não era um pecador, ele não era um criminoso para estar sendo crucificado. Mas ele se colocou como alguém que fosse maldito, um criminoso ou um pecador, para nos dar o direito da salvação. Então, quando nós vivemos uma vida de pecado, uma vida longe de Deus, quando nós vivemos uma vida distante do propósito, sem conexão real com o Senhor, nós muitas vezes nos deparamos nessa mesma situação, com esse mesmo pensamento. Não pendurados em uma cruz,
mas sentindo a angústia da morte. Talvez em cima da cama, talvez no transporte público, talvez esperando um trem na plataforma dentro da estação, como já aconteceu comigo, senti a angústia da morte olhando para o trilho do trem, sentindo que estava longe de Deus, se sentindo sem ajuda, olhando ao redor e não vendo solução ou quem possa ajudar, porque é um conflito interno, porque o peso, a dificuldade, o ataque é interno, porque o problema que gera a angústia acontece internamente. E naquela circunstância, naquela situação de distanciamento do Senhor, afundado no lamaçal do pecado, nós olhamos para a nossa vida e muitas vezes não enxergamos uma saída. Não conseguimos encontrar uma solução, um socorro que possa mudar a nossa situação. Porque estamos afundados em uma vida de pecados. Então, essa vida de pecados que nós estamos afundados gera em nós a morte espiritual, e a morte espiritual nos leva por caminhos que nos afasta cada vez mais de Deus. Mas, como está escrito no versículo 24, pois ele não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito. Aquele que estava aflito, ele estava aflito pelaquilo que ele mesmo fez. Não foi afligido pelo Senhor, mas ele estava aflito, e mesmo assim o Senhor não o menosprezou. Não escondeu dele o rosto. Ou seja, não rejeitou, não se desfez daquele que estava aflito pelas próprias atitudes, mas ouviu o seu grito de socorro. O Senhor, ele está sempre pronto para nos socorrer nos nossos momentos de aflição e nos nossos momentos de angústia. Existem atitudes, existem posicionamentos, existem situações que nós nos colocamos que nos afastam de Deus. Mas não porque o Senhor nos abandona, mas sim porque nós saímos do direcionamento a qual o Senhor nos deu. Então quem se afasta do Senhor somos nós, e não Ele que se afastou de nós. Porque o Senhor, ele está sempre atento ao clamor daquele que está aflito. Então, se porventura você está passando por um momento de aflição, se porventura você está passando por um momento de angústia, se o inimigo ele tem te acusado, ele tem te oprimido, se o inimigo tem lançado na sua mente, te acusado e te apontado por atitudes que você tomou, se o inimigo tem lançado as consequências das suas atitudes diante de você, para dizer que não tem jeito, para dizer que acabou, para dizer que você não tem mais para onde ir, para dizer que não existe mais solução, não tem mais socorro, o Senhor, ele está disposto.
O Senhor, Ele está pronto para ouvir o teu clamor. O Senhor, Ele tem o poder necessário para te restaurar, para te livrar de todo o sofrimento, para retirar toda a angústia do teu coração e te encher de alegria e paz. Todo esse sentimento de morte, de fim, o Senhor, Ele pode reverter em um novo começo. O Senhor, Ele pode transformar toda a morte em vida e trazer para você um novo sentido, um novo objetivo. Trazer para você uma nova vida. O Senhor, Ele pode transformar toda a situação que você mesmo se colocou, se porventura você se colocou em uma situação de morte. O decreto do inimigo sobre a sua vida não tem poder diante de Deus. Porque Deus, Ele pode quebrar todo o decreto. Ele pode reverter toda a situação. Ele pode paralisar, destruir toda a armadilha, toda a emboscada. Tudo que você fez. Se você se arrepender de todo o teu coração e clamar a Ele, Ele não vai rejeitar a tua oração. Ele não vai ignorar o teu clamor. Ele não vai virar o rosto para o teu sofrimento. Se você confiar que Ele pode mudar toda essa circunstância de sofrimento, eu te garanto que o Senhor, Ele vai operar grandes coisas na sua vida. E você vai contar um testemunho de vitória. O Senhor, Ele arranca toda depressão. O Senhor, Ele arranca toda enfermidade. O Senhor, Ele restaura a família. O Senhor, Ele restaura a saúde. O Senhor, Ele move o sobrenatural para auxiliar aqueles que o buscam de todo o coração. Aqueles que se arrependem verdadeiramente. Eu estou falando isso, eu estou lembrando de um texto, eu vou até abrir aqui na minha Bíblia, para que você possa acompanhar. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 11, nós já lemos esse texto anteriormente na nossa leitura diária. E me fez lembrar agora, novamente, eu vou ler. Versículo 11 diz o seguinte: quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e no seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi a tua oração e escolhi esse lugar para mim, como templo de sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Olha esse próximo versículo. Fique com esse versículo com uma palavra profética para a sua vida nesse dia de hoje. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Se você está vivendo uma circunstância de afastamento de Deus, se você está longe da presença de Deus, se você tem sentido a angústia da morte, se você se humilhar, orar,
se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor, Ele vai ouvir dos altos céus. Ele vai perdoar os seus pecados. E Ele vai sarar a sua terra, ou seja, Ele vai restaurar a tua vida. E os olhos dele e os ouvidos dele estarão atentos a toda oração feita. O Senhor está disposto a restaurar a aliança com você. O Senhor, Ele está pronto para renovar a intimidade que um dia você já teve com Ele. Então, não deixe passar muito tempo. Feche os teus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. Eu vou orar por você. E aí, onde você estiver me ouvindo, ore com a sua boca. Clame ao Senhor. Peça para que Deus renove a aliança com você. Peça para que o Senhor te socorra. Peça para que o Senhor reverta toda situação de morte em vida. Peça para que Deus entre nessa situação. E eu tenho certeza absoluta que Deus, Ele vai mover o sobrenatural. Se você pedir de todo o teu coração, eu tenho certeza absoluta que Deus vai te socorrer. Amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, eu não conheço os teus filhos que estão me ouvindo, eu não sei no que eles estão passando, mas eu quero te pedir, Senhor, visita eles, Pai. Envia o teu Espírito Santo lá, onde quer que eles estejam. Que o teu Espírito Santo possa abraçar os teus filhos e filhas neste momento. Que eles possam sentir o teu Espírito Santo como uma pessoa que é diante deles. Que eles possam sentir o abraço, o apertado do teu Espírito Santo. E nesse abraço, Pai, da mesma forma como o Senhor me abraçou um dia naquela sala, eu te peço, Pai, que os teus filhos tenham uma experiência sobrenatural agora. Que nesse abraço o Senhor venha retirar toda a angústia, todo o medo. O Senhor venha retirar todo o peso. Que o Senhor venha demonstrar todo o teu amor, derramando paz, mansidão. Que eles possam entender que o Senhor está além de qualquer problema, de qualquer dificuldade. O Senhor é maior que qualquer pecado. E o Senhor está pronto para restaurar, transformar, curar e libertar a vida de cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Deus, move o sobrenatural agora dentro dessa casa. Repreenda todo demônio. Expulsa todas as trevas. Que os teus anjos estejam acampados dentro desse lugar. Que a tua luz venha resplandecer sobre esse ambiente. Que eles possam sentir a diferença nesse lugar agora. Que todo medo, que todo pânico, que toda a depressão, que toda a angústia seja repreendido pelo poder do nome de Jesus. Porque nenhuma atitude do ser humano é capaz de anular o teu sacrifício realizado na cruz sobre a vida daqueles que verdadeiramente se arrependem e se entregam ao Senhor.
Então todo o pecado, todo o peso do pecado cometido no passado, seja retirado agora pelo poder do nome de Jesus. Se você se arrependeu verdadeiramente de tudo que você fez, se porventura você fez algo que desagradou o Senhor, sinta o perdão de Deus sobre a sua vida nesse momento. Sinta o Espírito Santo de Deus restaurando o teu coração, te colocando de pé e te dando uma injeção de ânimo em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a vida de pessoas que estão me ouvindo agora, que o Senhor vai restaurar tudo que o inimigo trabalhou para destruir. Tudo que o inimigo trabalhou na sua vida para que fosse destruído, para que acabasse, para que fosse um objeto de humilhação, o Senhor vai restaurar novamente. O Senhor vai reedificar a casa. Tudo que era para ser objeto de humilhação, o Senhor vai converter em objeto de poder. Através disso, o Senhor vai manifestar o poder dele na sua vida. Quando as pessoas olharem para você, em vez de te humilharem, elas vão glorificar o nome do Senhor. Porque elas vão ver, elas vão contemplar a grande obra que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Até amanhã, em nome de Jesus.